Você não merece um relacionamento ruim, um relacionamento tóxico na sua vida. E isso pode te adoecer de verdade. E assim a gente começa mais uma live aqui. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Inclusive os homens, todo mundo pertence aqui a esse campo, não é? Encaminhe essa live. Ai, caiu, meu povo. Encaminhe essa live para as pessoas que vocês conhecem, para as pessoas que vocês querem ajudar, para as pessoas que vocês veem que estão passando por um relacionamento conturbado, um relacionamento tóxico, não é? Porque você precisa sair dele e não é fácil sair, porque envolve tanta coisa, envolve a nossa infância, envolve tudo que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância, do 0 aos 12 anos. Por exemplo, se você teve pais que viviam brigando dentro de casa, pais em eternos conflitos, pais que não se respeitavam, e você foi crescendo naquele ambiente achando normal. Então hoje, você provavelmente pode estar num relacionamento ruim, cheio de brigas, discussões, desentendimentos e falta de respeito, porque isso é familiar para você. Já em paralelo, outra pessoa que nasceu, foi criada num lar de harmonia, de respeito, de segurança. E essa outra pessoa, ela não vai aceitar determinados comportamentos. Então, essa live, mesmo que você vá assistir depois, é muito sobre o que eu vi, ouvi e senti na minha infância. Dependendo de como foi a minha infância, eu vou aceitar ou não determinadas coisas hoje, no meu presente, na vida adulta. Ai, Bianca, o que é que eu faço com isso? Jung, um psicólogo que eu gosto muito, disse que o inconsciente, ele vai determinar a sua vida até que você desperte, que você acorde para a vida. Então, só o fato de você ter consciência que você, por exemplo, teve uma infância difícil, viu maus tratos, falta de respeito, abandono, falta de amor. Você, nossa, eu vi, por isso que hoje eu aceito. Não, a partir de agora eu não vou mais aceitar. Então, por que você tem que sair de um relacionamento ruim? Porque você não merece, irmã. Principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres, inclusive mais novas do que eu, que ainda querem construir uma família, querem ter filhos. A mulher não tem tempo a perder. A mulher tem uma idade ali reprodutiva. Então, se você está num relacionamento ruim, tóxico, e você quer construir uma família, você ainda quer ser mãe, você está perdendo seu tempo. Bom dia, Geórgia. E tempo, minhas irmãs, é o recurso mais valioso que a gente tem nos tempos de hoje. Porque o tempo não volta. Então me diz, por que tu tá perdendo teu tempo com uma pessoa? Se você está num relacionamento ruim, saia desse relacionamento, você não merece. E por que você acha que merece? E por que você aceita determinadas coisas? Você aceita determinadas coisas que são similares, são parecidas ao seu sistema de origem familiar na sua infância. Então começa a não aceitar mais. Então eu pontuei aqui 6 fatores que diz que você está num relacionamento ruim, tá? Mas podem ter mais, muito mais. Então eu vou começar agora. Primeiro fator que determina que você está num relacionamento tóxico, ruim para você e para a sua vida. Quando um dos dois, um é superior ao outro, por exemplo. Quando o homem é superior ou se sente superior, ou quando a mulher também, tá? Isso acontece com os homens e com as mulheres. Um relacionamento tem que ser igual entre as partes. Quando um está superior ao outro, esse aqui domina e esse aqui é dominado.
O relacionamento desequilibra, não dá certo. Relacionamento saudável é quando os dois estão aqui no mesmo nível de hierarquia. Já percebeu isso? Então, se você está num relacionamento onde a outra pessoa quer ser grande o tempo todo, quer dominar a situação, quer mandar em você o tempo todo, desequilibra a relação. Isso vai adoecer em qualquer momento. Tá fazendo sentido, gente, aqui para vocês? Relação entre marido e mulher, entre namorados, eles têm que estar aqui no mesmo nível hierárquico. Diferente de pai e mãe, tá? Pai e mãe são superiores, mas relacionamento amoroso entre pares são iguais. Ninguém domina ninguém. Tem que ter respeito e reciprocidade, tá? Todo mundo no mesmo nível hierárquico. Então, relacionamento ruim, um dos fatores é quando um quer dominar você o tempo todo. Você fica sem voz, você fica sem vida. Porque essa pessoa tá mandando em você e essa pessoa aqui se assemelha a um pai. E aí, relacionamento amoroso não existe entre pai e filho. Percebe? Não existe. O próximo fator que diz que o relacionamento é ruim é a agressividade. A agressividade, e não estou falando de violência física, tá? São violências psicológicas sutis. São falas sutis que vão acabando com a autoestima da pessoa, aos poucos. Matando a autoestima do outro a conta-gotas. A violência não é só física. A violência psicológica, ela é muito velada, ela é muito perigosa. Então, a gente vê nas frases sutis como você é burra, você não serve pra nada, nada que tu faz dá certo. Então, são falas que vão minando com a outra pessoa. E a outra pessoa vai ficando pequenininha, ó, pequenininha, e o outro aqui crescendo, dominante, dominante, dominante. Tá fazendo sentido, gente? Então, encaminha essa live para quem tá precisando organizar essa área de relacionamento, não é? O próximo fator que diz que o seu relacionamento é ruim é aquela pessoa que pune a outra. Sabe, pequenas punições, aquele voto de silêncio. Ah, não vou mais para esse lugar não, você não tá merecendo. Como assim merecendo? E aí eu volto pro primeiro aspecto. Quem pune, né, teoricamente é o pai. E aí aquela pessoa que pune, ela fica superior à outra. E aí o relacionamento desequilibra. Irmãs, tem algo para adoecer mais a gente do que relacionamento? Adoece muito. Adoece, mina a nossa autoestima, acaba com a nossa autoconfiança. E aí eu digo sempre que no relacionamento existem 3 pessoas, tá? Vou pegar aqui outra caneta. 3 pessoas, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. Existe ele, existe ela e existe nós. Precisa existir essa individualidade. Esse homem tem que ter a vida dele, o trabalho dele, os amigos dele, os hobbies dele, os objetivos dele. Essa mulher, da mesma forma, tem que ter a vida dela, a independência dela, as amigas dela, os hobbies dela, os objetivos e os sonhos dela. E existe o nós, aqui no meio, nós, que é a identidade do casal, os planos em conjunto do casal, o que o casal gosta de fazer junto, a identidade do casal, as viagens do casal, os sonhos, as metas. Olha, não existe relacionamento sem projetos juntos, tá? Não existe. Se você tá no relacionamento e você não tem objetivos, sonhos juntos, você não tem um relacionamento, você tem ali um passatempo. Percebe? Para um relacionamento dar certo, tem que ter um tripé muito sério e básico. Primeiro, projetos juntos do casal. Precisa haver esses projetos. Precisa haver desejo sexual, sim.
O sexo é vida, deixa o casal ali, e nem só porque é vida e porque é um desejo e é algo primitivo, não. É porque o sexo está muito aliado na procriação, não é? No que o casal vai deixar para o mundo, no legado dele, na continuidade do casal. E o outro aspecto é a reciprocidade, o equilíbrio entre dar e receber. Para o relacionamento dar certo, precisa desse tripé. Outra coisa que diz que o seu relacionamento é um relacionamento ruim e tóxico, quando as suas necessidades não são atendidas. Lembra que eu falei que você é uma pessoa com sonhos, com metas, você é uma pessoa com traumas, você é uma pessoa que tem gatilhos, você precisa ser respeitada dentro do relacionamento. Suas necessidades, desde as básicas, por exemplo, olha, eu preciso dormir 8 horas por dia. Então, assim, por favor, vamos ter silêncio dentro do quarto, né? Se você acordar mais cedo, saia de mansinho ali, por exemplo. Eu corro, meu namorado não corre. Então, eu tenho o maior cuidado de manhã, quando eu acordo bem devagarinho, já deixo minhas roupas dentro do banheiro, troco de roupa no banheiro, um silêncio absoluto, porque eu respeito a necessidade dele de dormir até mais tarde. Ele não precisa ser igual a mim, ele não precisa gostar também de tudo que eu gosto. Ele precisa ser respeitado as suas necessidades. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Não é? Então, assim, eu preciso ter as minhas necessidades respeitadas dentro de um relacionamento, para eu poder ter saúde na minha vida, para eu poder ir tranquila para a minha vida. Não é verdade, Márcio? Então, o próximo ponto que você precisa identificar se você está num relacionamento saudável ou não. Você consegue ser você mesma? Ou você mesmo, já que a gente tem muitos homens aqui? Você sente que você é autêntica? Você sente que você é quem você veio ser no mundo? Nós precisamos de autenticidade. Nós precisamos ser a gente. E a gente precisa de uma pessoa que está ao nosso lado e que ela deixa a gente ser de verdade. E que ela deixa a gente ser a gente. Deixa eu ler aqui essa perguntinha. Meu marido, quando ele tá virado na chamada de vídeo, ele vira o telefone pro teto e vai assistir televisão. Ele mora nos Estados Unidos, 3 anos junto. Isso é respeito, não é? Então, assim, eu preciso respeitar as necessidades do outro. Que live maravilhosa. Tô permitindo o abuso. Pois é. Né? E aí, a gente precisa de terapia, a gente precisa de um processo de autoconhecimento, porque se você não sair desse relacionamento, você vai, primeiro, perder seu tempo. E a vida é muito preciosa, e a gente não tá para perder tempo. E por que eu vou estar no relacionamento? Que medo é esse? De eu deixar essa pessoa para trás, se eu já sei que essa pessoa não é boa para mim. Né? Respeitar as necessidades do outro é muito importante. Muito bem, Érica, eu não era, hoje eu sou eu mesma. A gente não pode estar do lado de uma pessoa que não deixa a gente ser a gente. A gente não pode estar do lado de uma pessoa que nos julga, que nos critica o tempo todo. A gente não pode estar ao lado de uma pessoa que nos diminui. A gente não pode estar do lado de uma pessoa que a gente se cala. Eu tenho uma paciente aqui que ela diz, Bia, que eu não tenho mais voz. Porque eu vou falar, o meu marido me critica porque diz que eu falo errado, porque eu sou do interior e às vezes eu falo umas palavras que a gente não usa muito aqui na capital. Então eu sou criticada, eu sou corrigida em público. E aí, de tanto isso acontecer, oi Fábia, linda é tu. De tanto isso acontecer, a pessoa vai se calando, vai ficando pequena, vai sentindo vergonha, inclusive, dela ser ela mesma. E aí, isso a longo prazo vai adoecendo, inclusive inflamando o nosso cérebro. O nosso corpo não foi feito para viver em estado de alerta o tempo todo, tá? Não foi.
Os nossos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, os nossos níveis de ansiedade, eles não foram criados, desenvolvidos pela inteligência infinita para serem acionados o tempo todo durante anos a fio. Por isso que a gente vê tanta gente adoecida hoje. Pessoas que estão há 5, 10 anos com relacionamento tóxico, por exemplo, com o narcisista, que acaba com o seu emocional. Deixa você em estado de alerta o tempo todo. O nosso corpo não foi feito para viver em estado de alerta o tempo todo. O estresse é normal de vez em quando, a ansiedade também, mas não para você viver a vida toda assim, nesse estado de alerta, nesse estado de pisar em ovos. E vocês sabem que a maioria das nossas doenças são de causas emocionais. E aí começa dores de cabeça crônicas, enjoos, câncer de mama, útero, ovário, que a mulher tem muito, dores musculares, fibromialgia. Tudo isso são dores reprimidas que você vai colocando para dentro. E não tem nada para adoecer mais e para desorganizar a nossa vida do que um relacionamento tóxico, do que um relacionamento ruim. E eu tô falando de saúde. Tá fazendo sentido aqui, gente, pra vocês essa live? Quem já passou por isso? Me aproveitem porque eu tenho um tempinho aqui até a próxima sessão. Então, estamos falando sobre saúde. A gente não aguenta ficar no relacionamento ruim durante muito tempo. Quem já passou aqui por isso, né? Se relacionar com o narcisista, por exemplo, inflama o seu cérebro de uma forma que você começa a... Obrigada, Kilvia. Você começa a perder a noção da realidade. Os narcisistas são manipuladores. E os manipuladores, eles fazem você perder a noção do que está acontecendo. Assim, você passa pelo momento e você diz, não, eu fiz isso, eu fui ao supermercado e eu comprei cebola. E ele lhe manipula de uma forma que você acredita que você não foi ao supermercado e que você não comprou cebola. Você começa a perder a noção da realidade. Você começa a não raciocinar direito, você começa a ter crise de esquecimento, porque o seu cérebro está inflamado. Eu que o diga, não é brinquedo não. Você quer desistir de você. Você quer desistir de você, exatamente. Não, irmão, eu não acho que só as mulheres vivem isso não. No começo da live eu disse, sejam bem-vindos os homens e as mulheres. Os homens, eu atendo muito homem. Os homens sofrem demais também com abuso de mulheres narcisistas, de mulheres traumatizadas. Não é só a mulher que passa por isso não. O homem passa muito, viu? A Dai, vivi com narcisista e perdi total minha identidade, autoestima. A gente esquece quem a gente é, o que a gente gosta. A gente fica no chão realmente, Dai. Se anular para satisfazer a vontade do outro, perde a noção completamente. Claro, lembra que eu falei aqui? Um relacionamento é feito de pares iguais, onde existe a mulher com os sonhos, a identidade dela, o homem também, e existe os planos e a identidade do casal. Nunca percam essa individualidade, nunca, porque isso adoece muito, né, Fábia? Viu, Augusto? Não se chateie não, Augusto. É porque, gente, eu explico muito isso. Pelo ponto de vista de marketing, a minha fala é totalmente para as mulheres. Mas os homens são bem-vindos, são acolhidos e os homens passam por muitos perrengues em relacionamento também, tá? Não é só a mulher, não. Por isso que eu atendo muitos homens e eles vêm todos assim, mandam mensagem direct pra mim. Olha, você atende homem, não sei o quê, porque você só fala mais pra mulher. Eu disse, não, eu atendo homem sim. E os homens sofrem sim. E a gente precisa ter um pouquinho também de empatia com os homens, né? Em vídeo meu, em live, em palestra, eu não deixo as mulheres falarem mal de homem. Na verdade, eu não deixo ninguém falar mal de ninguém. Porque somos todos que viemos de famílias difíceis ou fáceis, não importa. Nós somos pessoas traumatizadas, isso vem lá da infância.
Somos pessoas que temos as nossas dores, os nossos medos. Então, se aquela pessoa me tratou de uma forma, existem as pessoas ruins mesmo, mas a maioria é vítima de trauma. Então a gente precisa ter muita compaixão pelo outro. Por isso que aqui eu não deixo falar mal de homem, de mulher, de ninguém. E as mulheres às vezes querem meter o pau nos homens. Eu disse, calma, senhora, não é assim. Né? Somos seres humanos, seres de carne e osso, todo mundo tem suas dores, seus traumas, as suas crenças que viram, ouviram e sentiram durante a infância. E tudo isso fez da gente pessoas hoje na vida adulta, ok? E aqui eu vou abrir, já que eu tô com um tempinho, eu vou abrir para quem quiser me perguntar algo ao vivo, quem quiser entrar ao vivo, quem quiser ter a minha ajuda ao vivo. Por exemplo, Bianca, eu tô com uma questão X, me ajuda. Tem que ser algo pontual, tá? Alguém, e tem que ser muito corajoso também para entrar ao vivo aqui comigo. Mas a coragem, a Kilvia, ó, vamos lá, Kilvia. Eu, uma irmã, bora ver se ela aceita. Eu aceitei, Kilvia. Fábia, a gente precisa conversar sobre isso. Ele vai chegar e eu vou me encontrar ou não, né? Precisamos conversar sobre isso. Saber o que é que você quer, quais são os prejuízos desse encontro, se vai ter mais benefícios ou não. Não é assim não, e você sabe que o buraco é mais embaixo. Até porque você lembra que a sua vida estava muito boa, que foi o que você disse, aí a pessoa volta e desorganiza total, não é? Então, muito cuidado para você não se desorganizar. A gente tem que conversar sobre isso. Estou convidando alguém para entrar ao vivo comigo, alguém que queira me perguntar algo, alguém que queira resolver uma questão, alguém que esteja com uma dor e queira abrir aqui o coração para a gente, com muito respeito, com muita empatia. Bora ver se alguém tem coragem de entrar. Senão a gente finaliza essa live. Ai, Bianca, eu tô com uma questão assim, assim, assada. Ai, Bianca, eu tô com um paquerinha, um conversante assim, assim, assado. Vocês têm tanta coragem de me perguntar nas caixinhas de pergunta. E eu tô aqui disponível para vocês entrarem, para perguntar ao vivo aqui comigo. Meu pai acabou de responder umas perguntinhas de vocês, não foi? E essa live, gente, foi sobre estou num relacionamento ruim, por que é que eu devo sair, né? Então eu expliquei alguns casos de relacionamentos ruins que faz você entender, porque muitas vezes você está num relacionamento que você acha que é normal, porque você viu, ouviu e sentiu isso na sua infância, então você acha que é normal, né? Meu pai, comédia, meu pai, né? Então, você precisa, sim, ter a consciência. Poxa, não, o que eu tô vivendo não é normal. O que eu tô vivendo, como é que eu chamo, Georgia? Não sei chamar, não, sei, peraí. Deixa eu clicar aqui em ti. Eu quero saber, inclusive, como é que tá a tua história, Georgia. Pronto, eu acho que vai dar certo. Acho que eu vou. Não, não consigo. Não consegue me chamar, não, Georgia? Vou botar aqui adicionar como moderador. Não sei como é isso. Pronto. Bora esperar a Georgia entrar.
Eu vou fazer uma vez por semana isso, tá? Olá, Pronto. Georgia, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, pessoal que está aqui na live. E eu tava dizendo, Jorge, que eu vou fazer isso uma vez por semana. Vou abrir uma live só Agora, para. as pessoas têm que se abrir, né? Deixar esse medo de se expor, né? Exatamente. Mas, Elja, me conta, assim, qual a sua questão? O que é que você traz hoje? Hoje o que é que eu estou trazendo é a minha dificuldade de se relacionar de novo. Tá entendendo? Assim, a gente acha uma pessoa, mas você fica muito se freando, se regrando. Você quer viver aquilo, ser intensa, mas com muito medo, né? Hum? É muito complicado. Você sair de um relacionamento longo, que nem o meu, de 34 anos, e vai fazer um ano que eu estou separada. E quando você acha alguém que você diz, agora as coisas vão caminhar, uma pessoa que lhe traz paz, você não se acostuma nem com aquilo, né? Exatamente. Então, você foi casada, né? A gente já participou de uma live. Foi casada há 34 anos. Tá divorciada há um ano e apareceu uma pessoa bacana para você, não foi? Uma Uhum. pessoa aqui de Fortaleza, não é isso? É. E você é do interior, só me relembra da onde? De Baturité. De Baturité. É. Tá. Conheceu, posso falar? Bom, Conheceu em aplicativo, não foi isso? E tá exatamente. tudo bem, E, gente. É uma nova forma de conhecer pessoas, né? com certeza. Agora sim, é porque a gente, não sei, a gente fica tão temerosa, desconfia. Até a gente não quer aceitar nem o que é bom pra gente. A gente acha desmerecedora. É Exato. incrível quando a gente está adoecida de uma relação tóxica. Não é brincadeira, Não né? é. Isso mexe muito com a sua cabeça, porque você não tem só isso. Você tem casa, tem filho, tem trabalho, tem tudo, e aquilo fica remoendo. Mas por que que eu não consigo ceder? Por que que eu não consigo deixar receber, né? Ceder aquilo ali, achar que eu sou merecedora, né? A gente procura se trabalhar, mas tem uma trava, bloqueia a gente, né? É muito complicado. Já faz quanto tempo de relacionamento? Tá com 2 meses. 2 meses. A primeira coisa que eu vou lhe dizer é para você mudar essa forma de falar. Dizer que é Hum. difícil demais, né? Vamos imaginar um universo que tá tudo bem, que vai dar certo, e que eu vou conseguir, e que é normal você ser bem tratada, porque até isso a gente estranha. Muito bem. Então você vai começar a escrever coisas do tipo: é tranquilo, pode ser tranquilo o relacionamento. Eu posso sentir paz no relacionamento. Eu sou merecedora de receber amor e afeto. Então, começa Hum, a mudar, inclusive, essa forma como você se comunica com você, como você se comunica com as pessoas. Que a nossa fala, ela está ditando todo o tempo os nossos resultados. Se você acha que é certo. difícil e que é muito complicado o relacionamento nos dias de hoje, ou depois de um relacionamento de 34 anos, o seu relacionamento vai atrair mais dificuldades e mais lutas, Com certeza, com né? certeza, O com que eu poderia certeza. dizer para você é que relacionamentos são tentativas de erros e acertos. E você está certíssima, você está na arena da vida. Você está experienciando uma coisa nova depois de 34 anos com uma pessoa só. Uma pessoa só, com A gente certeza. tem medo, né? Mas, É bem essa palavra. mas a gente tem que pular esse medo e tem que ir mesmo com medo. É porque é muito tópico, sabe, Adriana? Que é baixar a energia masculina, baixar a energia controladora, deixar as coisas acontecer, deixar o outro ser o outro, porque eu aprendi que isso foi um dos meus erros. Então, assim, às vezes a gente quer corrigir o que a gente enxergou de errado naquilo que está acontecendo. Então, você tem que ter muito pé no chão, não ser muito ansiosa. É muito complicado. Ó, de novo.
Tu já falou que é muito complicado, acho que 4 vezes. Não, não é complicado, vai dar certo. Não, diz assim, é possível dar certo, Não, né? vai, é possível. A gente tem que. Dê um passo Tem para uma trás. chance de achar que. Não, vai, eu não tô afim de estar quebrando cabeça com isso, eu vou desistir. Tem hora que a gente quer desistir, porque eu vou ser séria, é muito difícil você conhecer gente. É muito difícil. Assim, vai dar certo, mas é um pouco complicado você começar de novo. Às vezes você se cansa. Mas, enfim. Eu sei demais, assim. É recomeçar, não é um processo fácil. Mas e aí? Se não for assim, vai ser como? A gente É, está recomeçando todo o tempo. E sempre é tempo de recomeçar. E você está tendo a oportunidade de um novo recomeço. e aprendendo todo o tempo, viu? Porque não é brincadeira. Como a gente aprende com a pessoa, com o outro, com a gente. Ah, é assim. Até os filhos, né? Porque a gente tem filhos, então você se posicionar em caminhar com a sua vida, para eles também é tudo muito novo, né? Imagina você ter uma mãe que viveu a vida toda com seu pai. 34 anos, a vida toda, o casal que eles achavam que ia ser bengala e crochê, né? E de repente, por mais adulto que eles sejam, bagunça muito a vida deles e a cabeça deles. Exatamente. Você tem filhos homens, né? Eu lembro que você disse. Tem uma menina que mora com você, né? Aí você ainda tem, eu enxergo, mas eles não têm esse sentimento pelo pai. Eles não têm o sentimento de um pai narcisista. Eu sei que é o marido que eu tive, mas eles têm outro sentimento pelo pai. Então ainda tem um pai de vítima, que eu que Sim. acabei a vida dele. Que é a pior parte, Bianca, é essa de o ex querer só lhe detonar. O meu é o tempo todo. Que eu que acabei a vida dele, que ele tá no buraco, a culpa é minha. Eu que botei pra fora de casa. Tudo é eu. Disse, olha, essa culpa não é minha. Essa dívida aí eu não recebo nem que você queira. Muito Ela bem. não é minha. A gente colhe o que a gente planta. Você está colhendo o que você plantou. E eu estou colhendo também na minha vida o que eu permiti você fazer comigo. Mas eu estou me curando. Uhum. E isso ele faz o jogo com os filhos. Do coitadinho. Tá com um ano que saiu de casa, nem emprego arranjou. Desempregado. Morando com o irmão. Aí a vítima, aí isso aí eu sei que machuca muito meus filhos. E às vezes ele não diz, mas vai que eles também têm o mesmo sentimento, né? Eles viram, eles dizem, não, mãe, a gente entende a separação de vocês. Mas às vezes, de tanto se fazer de vítima, ele acaba manipulando eles também, achar que eu sou. Claro, Mas enfim. claro. E aí existe o marido e o pai, né? Que às vezes os filhos não conseguem separar muito bem. Nem às Com vezes certeza. a gente consegue, mas assim, ok, ele foi um pai bom. Mas o É, marido não foi tão bom. Então, vamos separar quem foi marido e o joio do quem é o trigo, marido e quem é o pai. exatamente. É, tanto que hoje eu não falo mais, eu não pergunto, não falo. Minha convivência com meus filhos, para mim, enquanto eu estou com eles, é como o pai deles não existisse ali, é só nós três, não nós quatro. Foi a melhor maneira que eu tive de conseguir me isolar mesmo, e eles também não falam, e eu também não falo, não pergunto, está aqui minha vida, está aqui o que nós estamos vivendo e pronto. Ele Tá, resolve as coisas deles com o filho dele. certo. Mas vamos voltar aqui para o seu atual relacionamento, né? Esse rapaz é uma pessoa que tem os valores parecidos com os seus? Sim, sim. É um rapaz que já foi casado, divorciado, que tem seus Parar, filhos, ainda tem um filho autista. tem seu trabalho, é independente financeiramente, Funcionário público, né? Tem. é independente emocionalmente da ex-mulher. Sim, Emocionalmente, estou falando. é isso. Às vezes eu estava até conversando com ele sobre essa questão do filho, né? Porque você ter um filho especial é muito difícil, né? Ele tem um filho autista, já tem 12 anos. Então é muito difícil, não deixa de ter, né? Uma relação, tem que ajudar, tem que estar presente. Eu apoio muito, sabe? Eu procuro não interferir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá entendendo? Do mesmo jeito que eu tenho um momento com os meus, ele me respeita, eu respeito os dele, né? E, enfim,
Geórgia, quando a gente tem um segundo relacionamento, né? A prioridade nesse recasamento, nesse próximo casamento, a prioridade são os filhos do anterior. É, No caso, exatamente. a prioridade são seus filhos. No caso, a prioridade são meus dois filhos. O relacionamento atual, que é o segundo, né? Que é um recasamento ou um próximo casamento, ele fica em segundo lugar. Uhum. Então, é muito importante entender que existem aí duas pessoas que têm filhos e que precisam conciliar com o namoro. Exatamente. Exatamente. Isso aí é de boa. Por a gente ser mãe, a gente tem esse lado, né? Bem materno. E em relação a isso aí é de boa, tá entendendo? Comigo. Hoje eu vou passar o domingo com o meu filho, de boa. Pode ir. A presença do pai é importante, né? Ele tem 12 anos, mas é um autista. E Ave Maria, eu entendo demais. E ele se sente muito acolhido por mim, por eu ser assim, entendeu? E não tem Certo. nenhum. Então, ele tem os mesmos valores, tem um estilo de vida parecido com o seu. Vocês têm metas e sonhos em comuns? Ainda não conversa muito sobre isso, tá entendendo? A gente vai deixando primeiro as coisas acontecer e tal, né? Aquela história, o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. As coisas ainda muito em sigilo, né? Eu não me exponho muito ainda. Não, Você sabe que a gente mora no interior não é fácil, é diferente de você morar na capital. não, gente, olha, não precisa se expor, inclusive nas redes sociais, nada de exposição, né? Vocês não veem aí eu tirando foto com meu namorado pra cima e pra baixo, eu expondo minha vida. Não preciso expor o relacionamento de vocês. Concordo Não com você. precisa. E ainda mais a gente que mora numa cidade pequena. Aí é que é os holofortes. Tá com quem? Tá com quem? Tá com quem? Quem é? Tu tá entendendo? Exatamente. E E aí ninguém que sabe. vocês se veem com quanta regularidade, já que você tá aí, ele aqui. Às vezes, na semana, né, por semana, às vezes 15 dias, depende, tá entendendo? Vamos nos alinhando. E me como diz uma situação em que você ficou com medo. A de me expor, de Ok, querer assumir, andar na cidade de mão dada e tal, e eu não, quero ainda, né? Agora não. pronto. Ok, mas quando você tá em Fortaleza, que é uma cidade maior, Não, aí a gente relaxa, né? Porque você tá num canto que você não tem ninguém conhecido, tudo bem. Mas aqui eu não consigo ainda. ok, e é super entendível. Não, É super não consigo. entendível. E Não aí, consigo. uma coisa que eu até atendi uma cliente um dia desse, que disse, Bianca, meu relacionamento tem tanta paz hoje, que eu fico atrás de coisas para brigar, de picuinhas para poder o relacionamento ficar conturbado. Acontece isso contigo? Não, não, eu gosto já por causa disso. Ele, às vezes eu sou muito de gesto, mão, perna balançando, e ele, para, te acalma, por que que tu tá tão assim? Ele me traz muita paz, tá entendendo? Pronto, era Uma a última pessoa boa pergunta. da escuta, que é o principal, uma pessoa muito boa de escuta. E isso me faz muito bem, porque eu sou uma pessoa que tem necessidade de falar, de falar, Pronto, de falar. ótimo. O que a E as gente tem que coisas vai, observar, você vai vendo semelhanças, você vai vendo o que bate, né? Porque essa história de opostos se atrai, atrai não, meu Deus. Certo. os opostos não se atraem, e se eles se atraírem, eles não permanecem. Mas se permanecerem, é por cima de tanta briga, confusão, que não vale a pena. É o que aconteceu exatamente comigo. Não Exatamente. dá E certo, foram, não. mesmo assim, ainda foram 34 anos, né? Porque a gente Mas, se omite, né? Baixa a cabeça e se dá outro. mas o mais importante é que você está entrando numa nova vida, num novo recomeço, num novo relacionamento. Eu quero que você se abra e que você confie um pouco nesse processo. Permita, né, Bia? Se permita, abra seu coração, seja leve, inclusive para o outro, para ele também. Confiar um pouco. Ai, Bianca, e se eu me abrir, se eu me doar e lá na frente não der certo? Não tem problema nenhum. Acontece. Não deu.
O problema é que a gente acha que tudo dura para sempre, a gente vê a questão da finitude, né? Como se tudo fosse infinito. Não. As coisas têm começo, meio e fim. Até a vida tem fim, por que que o relacionamento não vai ter fim? A gente não quer que tenha. Mas entenda, você só tem o hoje. E hoje não está em paz, não está tranquilo. Não é um rapaz que lhe dá paz, confiança e segurança? Exatamente. Com Pois certeza. então, agradeça. Tu sabe o que é, Jorge, uma das coisas que mais acaba relacionamento que eu vejo aqui? Falta de gratidão pelo que é. A pessoa também só fica olhando para os defeitos, Eu sei. para os medos. Então, olha para as coisas boas que tem nesse relacionamento e começa a confiar mais no processo. Sempre com Com os certeza. pés no chão, sempre trazendo sua identidade, sua autenticidade que você está construindo agora, para não se perder novamente. O nosso maior erro é se perder dentro do relacionamento, né? Com certeza. Aqui tá a Georgia, a vida dela, o trabalho dela, os filhos, o dinheiro. Aqui tá ele, os sonhos dele, o dinheiro dele, os filhos dele. E aí vocês estão construindo aqui a terceira pessoa, que é o nós. Por isso que eu perguntei, vocês precisam começar a construir projetos juntos. Projetos pequenos, né? Nem que seja assim, daqui para julho, você vem tantas vezes, eu vou tantas vezes. Projetos, sonhos, metas. O casal precisa disso aqui, tá? Com certeza. Precisa ter esses projetos juntos. Ok? Ok. Pois, minha amiga, agora eu tenho que ir. Adorei falar com vocês de novo. Muito obrigada. Né? Eu adoro seus ensinamentos, sua sabedoria, suas experiências que você nos expõe, tá? Você nos ajuda muito. Obrigada, viu? E um beijo, gente, para vocês. Até quinta-feira. Toda terça e quinta eu tô aqui. Tá certo. Beijo. Tá. Tchau.